A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Trazendo aqui para os irmãos agora, que eu havia prometido sobre a mulher e o dragão. A representação dessas mulheres aqui, segundo a Bíblia. Dragão é o diabo, é a grande serpente que veio para perseguir o povo de Deus, a igreja de Deus. E começa o textuário da palavra assim: a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal, eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Irmãos, aqui no primeiro detalhe, essa primeira mulher aqui é os descendentes de Israel, é os patriarcas de Israel. Quando aqui fala assim, essa mulher vestida de sol, se refere àquele sonho de José. José sonhou com a sua mãe como lua, o seu pai como sol, e os seus 12 irmãos como as estrelas que se prostrava diante dele. Foi quando ele foi governador do Egito. Então, essa mulher são os israelitas, é Israel, é a nação de Israel. Jacó, seu nome foi trocado para Israel, pai das nações. De Israel saiu os 12 patriarcas, onde já está se referindo. Então essa mulher é a própria nação de Israel, perseguida até hoje por esse dragão. Esse dragão até hoje tenta consumir Israel, tenta destruir Israel de todas as formas. Mesmo Israel sendo um país minúsculo, é um país evoluído nos tempos que nós estamos vivendo hoje. É um país, onde tem tecnologia que muitas das vezes os Estados Unidos, muitas das vezes outros países não têm. Você veja aqueles ataques que fizeram lá de míssil, vários e vários mísseis soltando por segundo. Foram poucos mísseis que caíram sobre Israel. Tudo isso, promessa de Deus sobre Israel, sobre o povo de Israel. Aqui no versículo 3 já entra num assunto onde vocês vão se surpreender. E viu-se outro sinal no céu. Aqui esses acontecimentos aqui, formação de Israel, das 12 tribos, de Jacó, de Israel. Nesse intervalo aqui, vocês vão ver só o que Deus fala no começo do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus antes da fundação do mundo. Entendeu? Então vocês vão ver que a prova viva é que todos esses acontecimentos aqui, Jesus estava ao lado do Pai e ele viu todos esses acontecimentos sucederem. Fala assim: viu outro sinal no céu. Eis que era uma grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda. Vocês sabem o que significa cauda? Porque aqui é uma linguagem figurativa. Muitos pensam que foi um diabo com uma cauda, um monstro que pegou e levou. Irmão, cauda representa o que é falso. Então, através da falsidade, através da mentira, através da persuasão, o diabo conseguiu levar a terça parte dos anjos.
tá? Porque em Isaías lá Isaías fala que o simbolizado, né, de cauda simboliza falsidade, significa mentira, significa engano. E lá em Isaías, a representação de cauda são falsos profetas. Então aqui o diabo, com a sua falsidade, ele levou após si a terça parte dos anjos e das estrelas do céu e lançou sobre terra. E o dragão parou diante da mulher. Olha, aqui que eu ia deixar passar despercebido. Veja que aqui o diabo, ele é uma parte das estrelas do céu. E o lançou sobre terra. Ele foi lançado sobre terra. Agora veja o que Cristo fala sobre esse acontecimento aqui no Evangelho de Lucas. Veja o que ele relata aqui, o próprio Jesus Cristo. Veja o que ele relata sobre a queda do diabo no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Ele diz assim: porque os discípulos estavam se gabando, porque os diabos, pelo nome de Cristo, se sujeitavam a ele. E disse Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que dou poder para pisar na cabeça da serpente. Então veja que Cristo, ele viu tudo isso. Ele estava com o Pai. Ele viu quando o diabo foi lançado do céu para baixo. Só que nessa rebelião, em todos esses acontecimentos, o diabo enganando, o diabo persuadindo os anjos, Deus, como onisciente, já estava um plano traçado já com seu filho. Porque aqui no 12 de Apocalipse prova, já estava um plano traçado. O diabo acho que estava abafando. Ele estava humilhando Deus. Não. A onisciência, Deus não. Estava tudo preparado. Deus sabia, Deus sabe de tudo. Muitos perguntam, por que Deus permitiu? Irmãos, Deus criou a sua criatura. Deus criou a sua criação não para ser um robô programado para amá-lo, forçado. Aí vem um cidadão e diz assim: mas a palavra de Deus diz que eram seres perfeitos. Seres perfeitos. Meus amados irmãos, quando se fala perfeitos, quer dizer que ali no céu onde eles viviam, né? Assim, diferentemente de aqui na terra, nós erramos todo momento. Lá, o único momento que o diabo errou foi nesse momento do deixar o orgulho tomar o seu coração. Ele, em Isaías fala que ele queria subir acima das estrelas e sentar no trono de Deus. Deixou com que o orgulho, porque fala que era um anjo bem visto, um anjo guardião, que Deus, né, depositou o poder sobre ele. Esse poder subiu sobre a sua cabeça, acabou contaminando ele, né, fazendo com que ele errasse. Então assim, na perfeição, no lugar que eles estavam, né, não é um erro frequente que nós cometemos aqui, né? Deus sim é um Deus perfeito que não erra. Deus não erra de forma nenhuma, né? Deus é perfeito. Deus é a própria perfeição. Aí vamos aqui. Aí aqui fala, Jesus viu, né, o diabo ser lançado, nós lemos lá. E diz assim, né, e foi lançado lançado sobre a terra, o dragão. Ele parou diante de uma mulher. Veja que tudo isso, o Senhor Jesus já estava vendo. E parou diante de uma mulher que havia de dar a luz, para que dando a luz lhe tragasse o filho. Aqui, preste atenção. Agora aqui está falando de Jesus Cristo. Agora aqui, porque muitos pegam esse capítulo 12 e diz que todo esse capítulo está falando de Maria. Como Maria tendo lá a lua, né, sob os seus pés, tendo o sol, né, tendo as 12 estrelas. Essa representa, e foi provado lá que tem nada a ver. São várias mulheres específicas. Aqui no começo é o povo de Israel. Aqui sim, né, é Jesus nascendo.
E o adversário tentando impedir o seu nascimento. Fala dessa forma assim: e viu uma mulher que estava para dar à luz, e dando à luz que lhe tragasse o seu filho. Foi quando Herodes levantou aquela perseguição para matar todos os recém-nascidos, que também foi uma profecia que se cumpriu, se eu não estou enganado, de Jeremias, que dizia, né, sobre as mulheres chorando, Ramás, choro, prantos, né, sobre os seus filhos, né? Então assim, aí fala assim, para que lhe tragasse, e deu à luz, presta atenção, deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Quem rege todas as nações? Quem é o representante de todas as nações? Jesus Cristo, ele que rege todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. Então aqui especificamente está falando de Cristo. Especificamente aqui sim está falando de Maria. Mas não todo o capítulo 12, como a igreja católica prega. Aí diz assim, que tragasse seu filho e deu à luz um filho, um varão. E aqui nem especifica, nem cita o nome dela, nem, entendeu? Cita a representação do nascimento de Cristo como uma pessoa que ia reger, uma pessoa forte, uma pessoa que ia representar algo muito importante aqui na terra. E deu à luz um filho, um varão, que é de reger todas as nações, com vara de ferro, quer dizer, com força, com poder, com autoridade. Essa autoridade está na tua mão hoje, porque nós reinamos aqui na terra com autoridade. Muitas enfermidades incuráveis no nome do Senhor Jesus se cura. Muitos, né, que era traficante, drogado, prostituto, tudo transformado com poder e glória de Deus. Foi para isso que o Filho de Deus veio, para reger com braço forte no meio do pecado, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem da lama. Por isso que o diabo queria impedir isso acontecer. E deu à luz, né? Aí já foi lido. E foi arrebatada para Deus, para o seu trono. E aqui foi quando o Senhor foi ressuscitado. Porque aqui é rápido. Fala assim, deu à luz um filho, um varão, né? De reger todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui já fala do Senhor Jesus, já subiu ao céu. Veja como Apocalipse, irmãos, é cheio de detalhes. É cheio de simbolismo que você tem que ler. Tem gente que lê isso aqui literalmente, lê ao pé da letra, não consegue compreender os mistérios de Deus. Aqui fala assim, e a mulher fugiu. Aqui já não é mais Maria. Aqui já é outro assunto. Aqui já está falando, né? Aqui no começo fala do começo da nação de Israel. Jacó com Israel, seus 12 filhos, né? A representação do sonho de José que ele teve, né? E aqui já está falando sobre Israel já formada, mas que passou lá 400 anos escravo, né? Lá no deserto. E fala assim, a mulher fugiu. Aqui já quando ela fugiu, né? A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para ali fosse alimentado durante 1260 dias. Foi quando Deus sustentou o povo de Israel. E nesse intervalo houve batalha no céu. Miguel, seus anjos, batalhavam contra o dragão, que batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais em seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, né? A antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Aqui já entra no detalhe da queda do diabo, né? E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi-se uma grande voz no céu que dizia, agora chega. A importância aqui é sobre as mulheres. Então vamos lá. Que dizia, né, sobre o adversário. Aí aqui embaixo, no versículo em diante, que fala assim: e ouviu-se uma grande voz do céu que dizia, agora é chegado, esta é a salvação, é a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Aqui fala do diabo sendo lançado, aqui volta de novo
Ali já termina dizendo que Cristo foi para o céu, mas aqui volta a relatar novo, né, sobre Cristo como, né, a salvação de imediato por causa do diabo ter sido lançado na terra. E diz assim: eu houve batalha no céu, Miguel batalhava contra o dragão, a batalha do dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais em seu lugar se achou nos céus. E foi precipitada a grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. E foi-lhe precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado, esta é a salvação, é a força do reino de Deus, o poder de Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Então veja que Deus tinha tudo preparado. Tudo preparado. O diabo achava assim que ele ia conseguir algum êxito de qualquer forma. Na mente do diabo ele achava que sentaria no trono de Deus, e se não sentasse no trono de Deus, ele viria para a terra e ia pintar e bordar, e escravizar, ia fazer o que queria com o homem. Mas não, Deus já tinha um projeto que fala que quando ele cai, você caiu, você foi derrubado para acusar os filhos de Deus, mas você como acusador, mas estou enviando o Salvador, aquele que vai remir, aquele que vai tirar tuas acusações dos meus filhos, que era o próprio Cristo. Veja a decepção do diabo. Veja como que Deus é maravilhoso. E muitas pessoas renegam Deus. Deus sempre criando um projeto. Deus sempre criando, né, um escape para a nossa vida. Desde lá atrás. Porque isso aqui não foi só para aqueles irmãos de lá. Foi para hoje, para mim. Para hoje eu estar aqui e dizer que eu sou um salvo em Cristo. E hoje para você dizer que você é um salvo em Cristo. Que toda essa batalha com o diabo, com os anjos lançada aqui, o Senhor já preparando o seu filho para mandar aqui na terra, foi por você, foi por mim. Aí então fala aqui, dessa forma assim: mas não prevaleceu, não achou-se no céu, foi precipitado a grande, aí fala, e foi precipitado, tal, né? E é chegado a salvação com Cristo. Já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado quase diante do nosso Deus. O acusador que nos acusa de dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Veja que o diabo já é um derrotado. O diabo já está vencido. Como assim pelo sangue do Cordeiro? Na cruz foi criado um projeto assim. O diabo ele tinha intenção de dominar tudo. Só que ele não sabia, né? Saber ele sabia, mas ele com a sua arrogância, ele é como uma pessoa assim, ele o que ele fez? Ele achava que Deus, né, não teria um plano para isso. Ele achava que Deus não tinha um projeto para essa situação que ele criou. Ele né, o diabo ele se precipitou achando que ele teria êxito de ambas as formas, tanto, né, aqui na terra quanto lá no céu, mas ele não teve, né? Aí fala-se que o Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Então veja que Deus criou um plano de salvação, enviando Jesus Cristo, morrendo na cruz. Quando o Senhor derramou aquele sangue na cruz, quando ele veio como Cordeiro derramando, morrendo ali, né, ele estava pisando na cabeça da serpente. Porque a morte veio através do pecado. Porque o diabo não foi só aquela queda dele, só foi lançado aqui. Lá no jardim do Éden, lá, que ele trouxe todo o mal sobre a terra, né? O conhecimento do bem e do mal. Mas tudo aquilo foi desfeito. Foi desfeito. Aí muitos podem dizer: mas estão morrendo já. Foi desfeito. Sabe por quê? Porque um dia essa terra aqui não vai ficar ramo nem raiz. Vai ser consumida pelo fogo. Mas um grande dia você vai morar nas moradas eternas com Deus. Porque você não tinha esse direito. Por causa do pecado de Adão e Eva. Da desobediência de Adão e Eva. Você não tinha esse direito. Porque veja que quando eles pecaram, eles se envergonharam, eles se esconderam de Deus.
coisa que Deus passeava naquele jardim. E você vai ter oportunidade que Deus passeie perto de você, que você veja a face de Deus como ela é naquele grande dia. Isso é a ira do diabo sobre você. Por isso que o diabo tem ira contra o povo de Deus. Então, sob o sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? Ele nos concedeu a vida eterna. Aí fala assim: qual diante do nosso Deus nos acusava de noite? Então, alegrai, pois o céu, vós que nele habitai. Ai dos que habitam na terra, que eu já li já. Na terra, no mar, porque o diabo desceu vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja que desde aquela... Muitos podem dizer assim, ué, mas falaram que o diabo tem pouco tempo, quanto tempo tem a terra? Lembre-se que o apóstolo Pedro disse que 1000 anos para Deus é como um dia. Então isso está se cumprindo hoje, a ira do diabo cada vez mais está mais forte. Você veja as atrocidades que tem acontecido de pai com filho, de filho com pai, é atrocidade uma acima da outra. Assassinato em massa, guerras e rumores de guerra, tragédias incontroláveis, esse vírus que teve aí na terra aí, que parou o mundo inteiro, entendeu? Então tudo isso é cumprimento já, e tem pouco tempo. Quanto ao dragão, viu que foram lançados na terra. Agora aqui já está falando, né? O diabo foi lançado na terra e perseguiu a mulher que deram à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas, de grande asa, para que voasse para o deserto, ao lugar onde sustentou por um tempo, metade de um tempo, e foram fora da vista da serpente. E a serpente... Aqui já está falando naquele ponto do outro vídeo lá. Aqui está falando sobre o povo de Israel, né? Aqui já está falando do povo de Israel. Veja que a perseguição vem há longos e longos tempos aqui, desde a queda, Deus criando um plano, né? Para que o Senhor Jesus viesse, Deus criando, né, a nação de Israel, os patriarcas, e aqui essa outra mulher representando Israel de volta, né, que Deus deu asa para que ela voasse, para que ela fugisse, deu poder, Deus deu poder para que Israel fugisse. Qual foi o poder? Através de Moisés. Através de Moisés, eles passaram sobre aquele mar, né, sobre o mar engoliu os cavalos e cavaleiros e eles fugiram, e lá Deus os sustentou. A nação, essa mulher aqui que está sendo representada em Apocalipse é a nação de Israel, e foram dadas asas à mulher, dado o poder, e essa mulher com grande asas de águia, para que voasse para o deserto, seu lugar, onde foi sustentado por um tempo, metade de um tempo, e um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, as águas, que foi quando ali o mar se abriu, né? O faraó decidiu ir atrás do povo, que muitos ali, quando viram que o exército estava se aproximando, disseram: Moisés, tu nos tirasse, né, da escravidão do Egito, para que nós fosse massacrado pelo exército do faraó, para ser morto aqui, né? Foi quando Deus mandou fechar o mar e todos morreu cavalos e cavaleiros do Egito. E a serpente lançou, já foi lido, e a terra ajudou a mulher, a terra abriu sua boca, tragou o rio que o dragão lançara a sua boca, e o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Veja que está falando, né, das outras gerações que viria depois de Moisés. Foi as guerras, houve muitas guerras, até hoje há guerras, né, se levantou, né, depois das guerras, né, de Abraão, né, dos descendentes, depois levantou as guerras de Israel lá com os filisteus. Deus levantou Sansão, Deus levantou juízes,
né? Como Sansão, como Débora, Gideão, Davi, e muitos outros homens guerreiros de Deus de guerra, por causa desses acontecimentos que procederia, né, lá no futuro. Por isso que ele fala assim: e a terra ajudou a mulher, abriu-se a boca e tragou-se o rio do dragão e lançaram a sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra o resto da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Então essa perseguição não terminou ainda. Essa perseguição não terminou. Tá morrendo cristão hoje lá na China. Tá morrendo cristão hoje lá no Afeganistão, sendo decapitado, degolado. E a tendência é quanto mais se aproximar da volta de Cristo, mais esse grande dragão, essa grande serpente, o diabo, mais ele vai apertar a perseguição ao povo de Deus, a semente de Deus, como está escrito aqui, né? Os testemunhos de Cristo, né? Quanto mais ele vai levantar, quanto mais que passar o tempo, quanto a semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então a tendência é só piorar. A tendência, a perseguição religiosa é só aumentar, é só intensificar. Assim como foi nos tempos de Paulo, assim como foi no tempo aonde eles pegavam os cristãos e colocava sob um estádio e os romanos, o Nero, e se via de espetáculos cristãos, soltava leões, os leões comiam aquelas pessoas e o povo aplaudia. O povo cristão era empalado vivo, né? Quando se levantou uma caça bruxa aos cristãos, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo, né? Eles começaram a queimar as pessoas vivas, a empalar, irmão, é pegar um tipo de a pessoa que trabalha com obra sabe o que é pontalete. É um pontalete com uma ponta afiada e pegar e traspassar aquilo sobre o corpo da pessoa até lá em cima, assim, empalar ela viva, enfincar ela no chão, jogar gasolina e botar fogo. Isso era ser empalado vivo e queimado vivo. Era essas atrocidades que eles cometiam. Tem uma era aí, a era das trevas, perseguiram os valdenses, muitos valdenses morreram, né? Na era das trevas. No tempo, né, dos romanos, que eles queriam manter a manipulação da palavra de Deus, porque era só, né, a igreja, uma determinada igreja que tinha poder, tinha acesso sobre a palavra de Deus, era lido em latim. Então, assim, quando Lutero colocou as 10 teses lá na porta da igreja do que era heresia que a igreja estava cometendo, né? Eles já começaram a prescrever as escrituras sagradas para sair distribuindo para que as pessoas abrissem os olhos. Por isso que é muito importante você ler a palavra de Deus, porque sangue foram derramado para essa Bíblia estar na tua mão, para estar na tua estante, vidas foram ceifadas para que essa Bíblia estivesse diante de você aí agora. Muitas das vezes você prefere ouvir uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que distorce a palavra de Deus, que transforma a palavra de Deus num conto erótico, e você pegar, pedir entendimento, sabedoria a Deus e ler a palavra de Deus. Então essa é a mensagem, esse é o estudo para você. Espero que os irmãos tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.